Olá, meus futuros plantadores de igrejas. É com grande alegria que saudamos a todos. Pois bem, no decorrer dessa nossa primeira aula nós entender sobre a necessidade de se plantar novas igrejas no mundo. A primeira coisa que devemos entender é que os missionários devem ser comissionados. Na nossa introdução afirmamos algo muito comum em várias instituições. Alguém já disse que a tarefa que é de todos não é tarefa de ninguém. Há certa dose de verdade nessa declaração. Alguma pessoa precisa assumir a responsabilidade se é que algo vai ser feito. Para as igrejas locais serem verdadeiramente igrejas missionárias, os líderes denominacionais e os pastores e oficiais locais devem fornecer as informações, a inspiração e o exemplo que se fazem necessários. Se o trabalho de implantar igrejas em crescimento no país e no estrangeiro deve ser promovido, especialistas na obra pioneira, evangelistas e missionários, devem ser chamados, treinados e enviados. Naturalmente, a participação leiga na tarefa missionária é absolutamente necessária, especialmente nas áreas-alvos acessíveis. Mas alguém deve tomar a iniciativa e, avançando para novas áreas, dar orientação ao empreendimento da implantação das igrejas. É a responsabilidade das igrejas existentes responder ao Espírito Santo e cuidar para que tais obreiros sejam disponíveis. Nossos objetivos para estas igrejas são: 1. Promover o tipo de espírito missionário que encoraja pastores, oficiais e crentes leigos a participar na tarefa, dada por Deus, de implantar igrejas crescentes nas comunidades ainda não alcançadas, quer adjacentes, quer mais distantes. 2. Mobilizar os crentes num programa de alcance missionário. 3. Reconhecer, preparar, enviar, sustentar e cooperar com aqueles que Cristo tem nomeado especialmente para assumir a liderança nesta obra. Princípios e precedentes bíblicos. Oração e a seleção. A oração e o envio. A oração e o sustento. 1. A seleção e o envio de missionários para implantar igrejas. Os apóstolos, missionários e evangelistas estavam à frente do esforço original da evangelização para a extensão da igreja. Havia muitos santos comuns, dos quais apenas poucos são mencionados pelo nome, que iam por toda a parte pregando a palavra e participando da tarefa de implantar igrejas. Mas também havia apóstolos e evangelistas com dons especiais que a dirigiam às tropas. O termo missionário, naturalmente, não é uma palavra neotestamentária. Etimologicamente, porém, tem estreito relacionamento com a apóstolo. As duas palavras transmitem a ideia de alguém que é enviado para cumprir uma tarefa. A ênfase no Novo Testamento recai mais sobre a tarefa a ser cumprida do que sobre o lugar para o qual o homem deve ser enviado. A tarefa era proclamar o Evangelho e implantar igrejas ou ajudar aqueles que assim faziam. 2. A solicitude em oração pelas missões para implantação de igrejas. O Novo Testamento está repleto de exortações à oração. Ensina cuidadosamente aos cristãos como orarem. O assunto da oração recebe desenvolvimento doutrinário extensivo no Novo Testamento. Não é estranho, portanto, que muita coisa seja dita acerca da oração e das missões. 1. A oração e a seleção de missionários evangelistas. A igreja é ordenada a orar para que missionários sejam enviados. Quando Jesus contemplou os grandes campos prontos para a ceifa, mandou seus discípulos orarem para que o Senhor enviasse obreiros para seu campo. Mateus 9:38, Lucas 10:2. Quando a igreja em Antioquia estava ministrando e jejuando, o Senhor indicou quais líderes ele queria que fossem para os campos ceifar. Atos 13:2. 2. A oração e o envio de missionários evangelistas. Assim como a seleção do candidato deve ser assunto de muita oração, assim também o comissionamento do candidato deve ser acompanhado pela oração. Atos 13:3. O comissionamento dos implantadores das igrejas não é diferente do que a instalação do presbitério ou do diácono neste aspecto. Os primeiros diáconos foram comissionados somente após terem recebido oração, Atos 6:6, e os presbíteros foram recomendados ao Senhor depois das orações, Atos 14:23. O procedimento bíblico normal é salutar os cultos de comissionamento com orações.
3. A oração e o sustento dos missionários evangelistas. As orações em prol do implantador de igrejas, seja na pátria, seja no estrangeiro, fazem parte do apoio que a igreja deve dar. Paulo pediu orações por si, a respeito das suas muitas necessidades. Pediu que a igreja em Roma orasse para que ele fosse protegido dos seus inimigos e que seu ministério fosse aceito pelos santos, Romanos 15.31. Pediu aos crentes em Éfeso que orassem para que ele fosse corajoso na proclamação da mensagem, 6.19. Pediu aos cristãos em Colossos que orassem por uma porta aberta para Paulo apresentar claramente o Evangelho, Colossenses 4.2, 3. Aos Tessalonicenses pediu que orassem em prol da divulgação rápida do Evangelho e da proteção contra os homens perversos, segundo Tessalonicenses 3.1, 2. Se acrescentarmos aos pedidos específicos de orações os itens mencionados nos mandamentos gerais que dizem respeito à oração em prol de todos os líderes das igrejas, ficará tanto mais óbvio que a totalidade da operação da implantação de igrejas deve ser continuamente banhada com orações cheias de fé. Planejemos o reajuntamento dos negócios e da oração, e isto com certo grau de regularidade. E apliquemos a palavra de Deus à obra entregue a nós. Que os líderes no planejamento e no alcance cristão discutam a obra local de Cristo em que todos devem estar envolvidos de uma maneira ou de outra, e a obra mais distante de Cristo em que nossos representantes participam, não apenas de modo geral, mas em termos de um plano específico, programas declarados, e pessoas genuínas. Compartilhemos dos nossos pensamentos nestas questões, e depois oremos que Deus nos dê um zelo espiritual e nos abençoe, e nos escolha e use de acordo com a sua vontade. 3. O encorajamento de missionários que implantam igrejas. A necessidade de encorajamento. Quando Paulo chegou em Corinto, era um homem muito desencorajado. Tendo enviado Timóteo aos Tessalonicenses para averiguar o estado dos crentes ali, tinha sido deixado sozinho em Atenas, 1 Tessalonicenses 3.1. Estava tão preocupado a respeito dos Tessalonicenses que queria visitá-los, mas Satanás o impediu de fazê-lo, 1 Tessalonicenses 2.18. Em Atenas, não conseguiu ganhar muitos convertidos, mesmo depois dos ministérios bem-sucedidos em Filipos, em Bereia e outros lugares. Talvez isso o tenha incitado a examinar seu ministério. Resolveu pregar somente a mensagem do Cristo crucificado, 1 Coríntios 2.25. Sejam quais tenham sido as razões, Paulo parece ter sido um missionário desencorajado. Se um homem tão grande como Paulo pôde ficar desencorajado, todos os missionários podem ficar desencorajados. A necessidade do encorajamento fica aparente. Ao interpretar a imposição de mãos, devemos tomar cuidado para não fazer da igreja uma agência mediadora. A igreja não foi mediadora da chamada de Paulo. Sua chamada veio diretamente de Deus, Gálatas 1.1. Usamos, portanto, as palavras reconhecimento e bênção em conexão com a cerimônia, Gálatas 2.7-9. Nessa nossa primeira aula, ficaremos por aqui. Até o próximo encontro se Deus nos permitir. Agradecemos a todos que aqui estiveram. Pedimos que nos ajude compartilhando esse vídeo aos irmãos de suas igrejas. Que Deus nos abençoe.